Por isso quero convidar os irmãos já em pé, que abram suas Bíblias no Salmo de número 137, amém? Salmo de número 137. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 137. Quase no finalzinho do livro de Salmo. Salmo 137. Amém? Todos encontraram? Se alguém não encontrou, diga misericórdia. Amém. Então se foi amém, então todo mundo achou. Salmo 137, a palavra do Senhor diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembramo-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, o dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite, agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi lida. Nessa noite fala conosco, ministra, Senhor, os teus propósitos, ministra, Senhor, a tua graça, que eu diminua e o Senhor cresça nessa noite. Que os teus filhos que aqui estão, Senhor, nessa noite, possam ter o coração aberto para ouvir a tua voz, porque eu não tenho poder de convencimento nenhum, mas tu, Espírito Santo, é aquele que convence o homem e a mulher. Tu, Espírito Santo, é aquele que abre o entendimento de cada um de nós. Por isso, a começar de mim, abra o nosso entendimento, Senhor. Fale conosco, e tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, seja destruído e quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Que tão somente o Senhor tenha plena e total liberdade de atuação nesta casa. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Amém. Irmãos, esse texto, como vocês puderam perceber, é um lamento. Claramente, como podemos ler aqui no texto que nós lemos, fala de um momento que o povo de Israel, cativo em Babilônia, vivia. E eles estão ali expressando sua dor, eles estão ali expressando o seu sofrimento, suas situações. E nós conhecemos, creio que grande parte da igreja conheça, a queda diante de Babilônia foi uma desgraça que gerou um exílio para o povo de Israel, de 70 anos. E quando a gente pensa, e a gente olha, e a gente fala de 70 anos, eu vejo aqui uma troca de geração, né? Se você considerar a expectativa de vida do ser humano, você com certeza consegue ver uma troca de geração. Então, em suma, Deus está levando esse povo agora para um exílio, e Ele vai trocar essa geração. Alguns são mais novos, né? Não vou dizer crianças, mais jovens, né? Talvez 20, 25 anos, não sei, a gente tenta considerar e chegou até os 90, não sei. Mas alguns vão durar até o fim do exílio, porque eram novos ainda do cativeiro. Mas a grande maioria, certamente, pereceria ali. A grande maioria, certamente, ficaria e morreria no exílio. E esse texto, irmãos, esse salmo, ele retrata exatamente isso, ele fala um pouco disso. É um salmo triste. É um salmo, como eu disse, de lamento pela situação que eles vivenciaram. Eu creio que talvez, ou tem aqueles que falam que eles estavam, aquele salmo foi escrito quando eles estavam ali. Outros já falam que é quando eles saíram, mas eles relembravam daquilo que eles passaram. Mas o fato é que foi uma situação triste que todo aquele povo viveu. Agora,
a gente pode se perguntar por que é que Deus deixou o seu povo ser humilhado nesse nível. Um povo que um dia, a gente conhece a história desde o Êxodo, que Deus libertou, que Deus colocou numa terra, e agora Deus permite que eles vão cativo para um outro lugar novamente. Por que Deus deixou o seu povo ser humilhado nesse nível? A Bíblia vai dizer que o templo de Jerusalém foi destruído, os muros foram derrubados, foram queimados. Por que é que Deus, Ele permitiu que uma desgraça dessa acontecesse? Eles foram destruídos ali. Por que os sacerdotes e os levitas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, podemos citar, por que eles estão em exílio? Por que agora eles estão presos? E eles estão dizendo do que agora eles penduraram as suas harpas e cessou a adoração. Eles pararam de adorar, eles pararam de cantar. Agora para eles não tinham mais motivos. Então eu quero nessa noite, rapidamente, deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite e para a gente refletir sobre esta palavra. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é: não existe exílio sem razão. Você precisa entender isso. Não existe exílio sem razão. Deus, entenda algo, Deus não é um tirano, irmãos, que exerce uma autoridade arbitrária e Ele vai decidir, não, é porque eu quero isso aqui. Ele não vai existir, Ele não é um tirano. Ele não é uma criança que vai destruir a casa da formiga a troco de nada. Quantos de nós, eu posso dizer, eu sou um, né? Quando criança você ia lá mexer, catucar, né, a casa da formiga, só para ver ela se espalhando, você vai e mexe tudo. Outros iam mais além, eu já fui mais além, jogava água para ver o que ia acontecer, para ver se elas iam afogar ou não. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus não está ali cutucando a gente para ver o que vai acontecer. Não, Ele não tem essa personalidade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o exílio é uma resposta a uma causa. O exílio que eles estão passando é uma resposta a uma causa, e esta causa é a desobediência. Eles estão no exílio porque eles foram desobedientes. Nós sabemos que o povo, os israelitas, eles brincaram com Deus. Eles não honraram os mandamentos do Senhor, eles não seguiram as leis do Senhor, e mesmo Deus enviando profetas e profetas para alertar, mesmo Deus alertando da destruição, mesmo Deus falando, olha, se arrependam, consertem, eles não mudam a postura dele, e parece que é do tipo assim, Deus só mandou uma vez e falou e deu um recado só, mas Deus mandou diversos profetas para falar. Deus alertou o povo da destruição, Deus alertou o povo, Deus chamou o povo para o arrependimento. Se você, por exemplo, olhar o texto de Jeremias 25 e 26, os 2 capítulos, você verá Jeremias profetizando, alertando o povo, chamando eles ao arrependimento. Caso contrário, isso iria acontecer. O próprio Jeremias está falando, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não consertarem o caminho de vocês, vocês vão ser levados cativos e a cidade vai ser destruída. Mas o que eles quiseram fazer, não, vamos prender o Jeremias. O que ele está pensando que ele é? Os sacerdotes se levantam, e o homem está profetizando sendo um instrumento de Deus, mas o povo não escuta. O fato é, o povo não ouviu e aconteceu o cativeiro. O povo não ouviu e aconteceu aquilo que o profeta predisse: vocês vão ser levados cativo. E o texto que nós lemos vai mostrar os babilônicos pedindo para eles, cantem um hino de Deus, porque vocês tecem, vocês louvam, vocês usam as harpas e vocês cantam com tanta alegria. Cantem, mostra para a gente, adorem ao Deus de vocês. Mas o que eles estão fazendo? Eles encostam as harpas deles e eles não louvam mais com alegria, eles não cantam mais um hino a Deus. As harpas estão penduradas, mas existe uma causa. A palavra do Senhor em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, vai nos dizer assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Então vamos lá, irmãos. O que o texto está falando aqui? Semeadura e colheita. Então tem algo importante para a gente lembrar nessa noite. O exílio é colheita. O exílio é a colheita do povo. Agora, a semeadura, a plantação, começa quando? Começa lá em Canaã. A gente tem que voltar lá no Êxodo, lá no princípio. O que é Canaã? Canaã é a terra prometida. É a terra que o Senhor prometeu. Canaã é a terra da libertação. Canaã é o lugar onde os ex-escravos do Egito encontraram possibilidades de se estabelecer como um povo. Essa é a terra que Deus prometeu a eles. Nós lembramos dos espias que foram lá verificar a terra que Deus prometeu. E eles foram lá e atestaram, não, realmente é uma terra que manda leite e mel, e nós conhecemos a história. Apenas Josué e Caleb falaram, vamos conquistar, porque Deus está conosco, certamente nós venceremos. Mas os demais disseram que não, é uma terra que realmente manda leite e mel, mas é uma terra de gigantes, nós não poderemos contra eles, somos apenas gafanhotos. E o tempo vai passar, e a história vai correr, e Deus, Ele dá a terra para o povo de Israel. Eles vão vencer, eles vão chegar lá. Vai passar novamente uma geração, vai passar novamente por causa da incredulidade, vai passar uma geração, mas eles vão conquistar a terra, e Canaã é essa terra. Mas entenda algo, Deus não está dando uma terra onde não habita ninguém, Deus não está dando uma terra onde não existe povos nenhum. Deus está dando uma terra para eles, onde já existiam pessoas. Deus está dando terra para eles, onde já existia uma outra língua. Deus está dando uma terra para eles, onde existia uma outra religião. Deus está dando uma terra para eles, onde existia uma outra cultura estabelecida. E Deus está pegando isso e está entregando para o povo dele. E só tinha um combinado que Deus ele pediu ao povo. Só tinha um combinado: Israel não poderia copiar o estilo de vida dos povos pagãos. Esse era o combinado, vocês vão seguir as minhas leis, vocês vão seguir os meus estatutos. E agora esses ex-escravos, eles precisam viver nesta terra, eles precisam viver sem assimilar a cultura dos povos que estão em sua volta. Eles vão ter que conviver e não podem pegar esse estilo de vida, eles não podem viver esse estilo de vida, mas eles precisam agora viver do jeito que Deus mandou, e não do jeito que as pessoas viviam. Eles tinham uma conduta para ter, eles tinham um estilo de vida para viver. Na verdade, o estilo de vida do povo de Israel, do povo de Deus, o estilo de vida que eles viviam, esse é o estilo de vida que deveria ser copiado. E esse agora é o desafio para o povo de Israel. E esse agora é o problema, é a situação que o povo de Israel tem de enfrentar. Viver um estilo de vida conforme a vontade de Deus. E não conforme aquilo que eles veem à volta deles. E não conforme aquilo que eles veem ao redor deles. E eu te pergunto, isso te diz alguma coisa? Essa história é parecida com que história? Com a nossa, irmãos. Essa história é parecida com a nossa. Porque nós também éramos escravos. Nós também fomos libertos por Deus, assim como o povo do Egito foi liberto. Nós éramos escravos do pecado. E depois da libertação, depois de salvos pelo Senhor, nós estamos aqui hoje, estamos nesta casa hoje, estamos neste lugar, estamos cultuando a Deus, estamos adorando a Deus, estamos servindo a Deus, estamos falando com Ele. Mas entenda algo, fora dessas quatro paredes aqui, quando você sair por aquele portão, existe uma cultura diferente, existe um estilo de vida diferente. Fora daqui, irmãos, existe uma cultura que é contrária àquilo que estamos praticando e estamos sendo ensinados hoje. É uma cultura diferente, é um jeito de viver diferente, é um linguajar diferente. E a gente não precisa ir muito longe, irmãos. Se você andar um pouquinho mais à frente, saindo da igreja, você andar um pouquinho mais à frente, você vai ver, você vai encontrar ali um bar. E nesse bar, a cultura é diferente. Ali, o que eles estão fazendo? Nós aqui estamos adorando a Deus, estamos servindo a Deus, mas ali o que eles estão fazendo? Eles estão bebendo, talvez alguns se drogando, estão talvez falando palavrão, um xingando ao outro, tendo todo tipo de comportamento.
falando coisas indevidas. E se você se deixar seduzir por essa cultura vizinha, você vai cair. E se você cair, você poderá se tornar um exilado. E a pergunta que fica para nós nessa noite é: quantos de nós estamos nesse caminho do exílio? Quantos de nós estamos nos acostumando com os padrões dessa terra? Quantos de nós estamos experienciando essas coisas que acontecem aí fora? E daí a pouco nós estamos defendendo valores deste mundo, quando nós deveríamos defender os valores do reino do Senhor, do reino dos céus, porque nós fomos libertos da escravidão. E a Bíblia vai dizer: se pois o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. E a pergunta é: você realmente é livre? Então o que acontece agora com o povo de Israel é isso. Eles não ouvem a voz do Senhor, eles se misturam com os povos pagãos. Eles misturam o estilo de vida, eles se misturam com a cultura. E é isso que acontece com Israel. Agora eles estão exilados, mas mais uma vez eu quero reforçar: não foi falta de avisos. Quantas vezes Deus envia profetas para falar comigo, para falar com você, para nos alertar, e nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não aceitamos, porque talvez nós já estamos envoltos a uma cultura. Nós estamos envoltos a algo que se é dito, que é muitas vezes contrário à palavra de Deus. Deus advertiu o povo, Deus mandou os profetas, Deus falou muitas vezes, mas ainda assim, a sedução por aquilo que era contrário aos mandamentos de Deus, parece ter tido um poder acima da voz do Senhor. Por mais que o Senhor falasse, e por isso que acontece, eles caem. Os seduzidos não estavam nem aí para os profetas de Deus, eles não estavam preocupados. Sabe quando você vai falar para alguém de Jesus, por exemplo, e essa pessoa parece não estar nem aí? Ou quando você vai falar qualquer outro assunto, e você vai tentar explicar e a pessoa não está nem aí? É mais ou menos o que o povo de Israel estava. Eles não querem prestar atenção, eles não querem entender, porque eles já estão envoltos numa cultura que é contrária à vontade de Deus. Eles já se permitiram ser contaminados por aquilo que é o padrão do mundo. Quando a palavra de Deus nos diz, Jesus ele disse que a porta ela é estreita, ela não é larga. Então nós não podemos seguir os padrões do mundo. Não existe essa história que a voz do povo é a voz de Deus. Se fosse isso, o povo não seria exilado. Mas nós precisamos entender que nós somos uma nação santa, somos separados pelo Senhor, nós temos os mandamentos do Senhor, nós temos a voz de Deus para nos indicar o caminho. Mas quantas vezes nós escolhemos um outro caminho? E quando nós escolhemos esse caminho, o próximo passo é o exílio. Deus permitiu, amados, que eles caíssem por causa da escolha que eles fizeram. É escolha. Deus nos dá o direito de escolhermos. Ele fala: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Vocês que vão definir, vocês que vão dizer o que vocês querem, vocês que vão escolher qual o caminho que vocês querem tomar. Mas Deus continua chamando. Deus permitiu que eles perdessem a casa, Deus permitiu que eles perdessem tudo, porque caíram numa sedução do mundo. Deus espalhou o povo, não porque Ele queria, mas por causa da escolha que eles fizeram. E mais uma vez, se parece muito com a situação do homem, por exemplo, no jardim. Eles quiseram a única coisa que não podiam. Eles tinham tudo, viviam do bom e do melhor, viviam num paraíso, mas eles decidiram pôr tudo aquilo a perder, no dia que eles decidiram romper com Deus, quando Deus falou: não faça isso, e eles fizeram. Eles não foram submissos a Deus. Entenda algo: onde as regras são rompidas, existem consequências. O problema hoje é que nós temos a dificuldade com a sujeição. Quando nós temos que nos sujeitar debaixo da potente mão do Senhor, quando nós precisamos ser submissos à voz do Senhor,
e seguir aquilo que Ele está falando. Se Deus falou, Ele falou e pronto. Mas o problema é que nós temos nos tornado questionadores. E a consequência, meus irmãos, é exílio. O que aconteceu com o povo foi o exílio. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então entenda, primeiro ponto, não existe exílio sem razão. Mas quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 2, nós conseguimos chegar ao segundo tópico dessa mensagem, que é exatamente essa: não se amolde à cultura do mundo, não se transforme pela cultura do mundo. Precisamos, irmãos, tomar cuidado para não permitir que as coisas deste mundo tenham o poder de mudar o nosso comportamento, porque não é incomum você ver homens de Deus, homens separados pelo Senhor, se amoldar aos padrões deste mundo, permitir que certas coisas entrem, e a consequência é que isso vai trazendo destruição. E eu mostro isso, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, na parte A, ele vai dizer assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ele começou a se amoldar aos padrões do mundo, à cultura daquele lugar, e não serviu a Deus. Ele começou bem, mas a gente tem que começar bem e terminar bem até o fim, ser fiel até o fim. Jesus fala isso: seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. O problema é que vem as dificuldades, vem os problemas, vem as situações, e a gente recua, e a gente se amolda, e a gente se afasta, e acontece isso com Demas. A perseguição naquela época era muito grande, mas ele, amando o século, o presente século, os prazeres que lhe eram ofertados, ele abandona Paulo. Entenda isso, não podemos ser produtos do meio em que vivemos. Precisamos ser produtos da presença de Deus que habita em nós. É isso que a gente tem que ser. Nós somos produtos da presença do Senhor. Mas será que nós temos nos amoldado? Será que nós temos cedido para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que não honra a Deus? Porque a gente tenta dar um jeitinho para tudo. Já notou como na história vemos pessoas se moldando aos padrões, à cultura do mundo? Demas é o exemplo disso, Demas é um relato disso. Ele permite que essa cultura seduza ele. Será que nós estamos nos amoldando ao mundo? Quantos templos, quantas igrejas vão se amoldando aos padrões desta terra? Com a falsa perspectiva, com a falsa ideia de que vai chamar mais vidas, vai ter mais pessoas. E esse não é o Evangelho. E a gente precisa entender isso. A mensagem de Jesus era uma: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas a nossa, por muitas vezes, a igreja, por muitas vezes, a mensagem que vai passando é: venha do jeito que você quiser e continue do jeito que você quiser. Quando esse não é o Evangelho, não é o Evangelho de renúncia. A gente está ensinando que você não precisa renunciar a nada por amor a Cristo, mas a gente pode seguir tudo aquilo que a gente fazia normalmente, está tudo bem. Quando Jesus renunciou o seu trono de glória para nos salvar, para nos resgatar. Mas perceba como o povo vai se amoldando. No Egito, o povo absorve a cultura egípcia. Tanto é que quando eles são libertos, Moisés ele vai para o monte, Moisés demora a voltar. O que o povo faz? O padrão egípcio estava dentro deles. O que eles vão fazer? Vamos construir um bezerro de ouro, porque nós fomos incutidos numa cultura idólatra. E vamos fazer isso, vamos seguir, porque essa é a cultura que a gente recebeu. E Deus então está levando o povo ao deserto para arrancar essa cultura deles.
mas eles continuam. Aí no deserto eles vão começar a flertar com a dúvida. Começa a dúvida com um, e daqui a pouco todo mundo está com dúvida. Em Canaã, eles foram seduzidos pelo mundo. Agora estão em Babilônia, capturados, exilados. Eles não podem mais voltar. Está tudo destruído. Vamos fazer a conta de tudo que eles perderam. Para pensar, irmãos. Casa, perderam a língua, perderam a cultura, perderam os negócios, perderam família, porque muitos morreram, perderam a sua pátria, perderam o seu nome, porque em Babilônia eles tinham outros nomes. Eles perderam tudo. Em Babilônia, a cultura é outra, a conversa é outra. Em Babilônia, o Deus é outro, tudo é tudo diferente. Se você hoje fosse mudar, e você fala assim, eu vou para um outro país. Irmãos, a cultura é outra, a culinária é diferente, o linguajar é diferente, os horários são diferentes, o calendário, enfim. E o povo agora tem um desafio muito mais complicado. Eles precisam aprender, em terra estranha, a ser um muro intransponível. Porque quando Deus deu um lugar para eles, eles não foram esse muro. Mas em Babilônia, eles precisam ser um muro intransponível. Eles precisam agora servir a Deus. Mas o que eles estão falando aqui? Nós vamos pendurar as nossas harpas. E como nós vamos louvar ao Senhor? Aí eles falam no versículo 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. O Senhor avisou, o Senhor falou, eles não deram a mínima. E agora o que eles estão falando? Não, se eu me esquecer de Jerusalém, não. Eu não posso louvar a Deus aqui. Quando eles deveriam louvar ao Senhor, quando eles deveriam se arrepender, e não deixar as circunstâncias que estavam à volta deles dominar e ser o sentimento deles, ao ponto de eles pendurarem as suas harpas e não cantarem mais ao Senhor. Aí você vai lembrar, sabe de quem? Daniel. Lembra de Daniel? Daniel veio cativo também. Arrancaram o nome de Daniel também. Mas não arrancaram a presença de Deus de dentro dele. Não arrancaram o temor ao Senhor de dentro dele. E mesmo em terra, enquanto nós estamos vendo aqui levitas, sacerdotes, não louvando ao Senhor, falando como nós vamos louvar. Daniel, cativo como eles, em terra estranha, dava louvor ao Senhor. Nós cantamos hoje sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha, mas não se curvaram diante da estátua do rei. Eles não mudaram a sua conduta mesmo em terra estranha. Eles continuaram honrando ao Senhor, porque eles se tornaram um muro intransponível de fé. Eu não preciso estar nesta casa para eu ser crente. Eu não preciso estar dentro deste lugar para que a minha fé esteja aumentada. Aonde quer que eu esteja, a minha fé, ela permanece única, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E é isso que a gente precisa ter em nossas vidas. Mas ali, irmãos, junto aos rios de Babilônia, estão judeus dominados, com harpas penduradas. Estão os homens de Deus que se amoldaram a um estilo de vida que não deveria ser deles. Então é fácil falar assim, como que eu vou louvar a Deus dessa forma? Olha o que está acontecendo aqui. Não tem como eu louvar, mas eles se adaptaram, eles se amoldaram ao padrão de vida do mundo. E cada harpa pendurada representa um ministério paralisado. Ali está um povo sem louvor, sem ministério, um povo humilhado, um povo diminuído, um povo sujo, um povo com fome. Ali está um povo clamando por restauração. E você vai ler nesse texto, nós lemos o Salmo 137, e eu pergunto a vocês que aqui estão, que leram esse texto, vocês veem, vocês vão conseguir perceber, eles orando a Deus, pedindo vingança,
Sim ou não? Mas eu pergunto, vocês não vão enxergar eles orando pedindo perdão a Deus? Então é um povo que não se arrepende, é um povo que está em Babilônia e simplesmente fala assim: Deus brada, Deus faz, mas eles não olham: Senhor, eu estou aqui por minha culpa, porque o Senhor enviou profetas e eu não ouvi. Mas a gente continua pedindo para Deus fazer justiça, quando o motivo de nós enfrentarmos aquilo são os nossos próprios erros, são as nossas próprias falhas. Então cuidado, meus amados, quando você está numa luta, quando você está numa prova, antes de simplesmente clamar pela justiça de Deus, olhe para dentro de você e fala: Senhor, será que eu errei em alguma coisa? Eu te peço perdão. Quantas vezes eu estava conversando com a minha esposa isso, e é uma verdade, às vezes quando a gente passou pelo processo com a Beca, quando ela nasceu, a gente começava a orar pedindo perdão por Deus, até por aquilo que a gente não fez. A gente voltava no carro, com ela chorando, gritando de dor, a gente falava: Senhor, me perdoa, porque talvez eu fiz aquilo, Senhor, me perdoa por isso, perdoa por aquilo outro. Mas aqueles que se amoldam ao padrão do mundo, não, Senhor, faz justiça, brada aqui, faz isso, faz aquilo outro, mas você não vê: Senhor, me perdoa. Mas esse povo não clama pedindo perdão, é o mesmo que pegou as suas harpas e deixaram penduradas, só pedem para que Deus faça justiça. Mas esse povo, um dia já foi um povo forte. Eles já derrubaram gigantes, eles já dominaram cidades, eles construíram um templo, eles já serviram a Deus de todo o coração, eles já venceram exércitos inimigos, eles já viram Deus abrindo rios, eles já viram Deus abrindo mares, eles já viram pão caindo do céu. Mas e agora? Onde estão? No exílio. Então não é um milagre que vai fazer você servir a Deus com excelência, mas é você reconhecer quem você é diante de Deus. É você reconhecer que você é um pecador, e se você não reconhecer que você é um pecador, se você não se reconhecer indigno diante do Senhor, você nunca vai entender o propósito de salvação do Senhor. Porque nós somos o povo que só queremos vitória e vitória e vitória e vitória, e Deus bradando, e Deus honrando, e Deus fazendo, e Deus está sempre fazendo por nós, e nós nada fazemos por Ele. Nós não nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, porque nós somos ensinados nessa terra que nós não devemos nos humilhar. Mas onde está esse povo? Estão exilados. Por quê? Porque foram rebeldes, porque acharam que cresceram, que já tinham muita capacidade, porque brincaram com Deus, porque se afastaram dEle. Agora, a Bíblia fala, e ela deixa muito claro que o inimigo, ele é astuto, ele arma ciladas. Veja a astúcia do inimigo aqui. Era impossível, eu vou repetir para vocês, era impossível vencer Israel através da guerra. Era impossível, irmãos. Não dava para ganhar de Israel na guerra. Lembram dos filisteus temendo o exército de Israel? E vocês vão se lembrar até do episódio da arca. Ali eles até perderam. Você fala assim: mas por quê? Porque Deus não estava com eles. Mas quando os filisteus estão ouvindo o povo de Israel bradar, a Bíblia vai dizer que eles tremeram de medo. E não eram pelas pessoas em si: o exército de Israel está chegando, nós vamos perder, eles são muito capazes, eles têm armas, eles têm flechas, eles têm escudos, eles vão acabar com a gente. Não era por causa do povo de Israel, mas era o Deus que os regia. Porque Deus, o Deus desse povo, o Deus de Israel, é conhecido como quem? O Senhor. O Senhor. Tem como ganhar de Israel? Não, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então não tem como ganhar. Você não vai chegar lá, você não vai enfrentar, não tem. Não tem como derrotar Israel. Se Deus estiver com eles, não há como vencer. Então, cada hora Deus tinha uma estratégia nova. Com buzinas, Ele derruba muralhas.
com gritos de louvor, os exércitos fugiam. Então, ao invés da guerra, o inimigo resolve seduzir, apresentando ao povo de Deus um estilo de vida que é contrário à vontade do Senhor. Eu não vou conseguir pela guerra, eu vou tentar por outro caminho. E quando o inimigo percebe que não consegue tocar em Israel através da guerra, ele muda a estratégia e passa a seduzir. Oferece um estilo de vida que Deus odeia. Por isso agora uma cidade inteira cai diante de Nabucodonosor. Eles estão exilados, eles perdem, eles não têm mais forças, porque Deus não está mais com eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por nós? A gente gosta muito de dizer isso. E talvez é aqui que o povo está dizendo: não, Deus é por nós, Ele vai bradar, Ele vai quebrar todo mundo. E a soberba continua lá em cima. Então não é à toa que uma geração precisa passar. Uma geração precisa entender quem é Deus. Eles não entenderam ainda. E a pergunta é: será que nós entendemos quem é Deus? Será que você entende quem é Deus? Porque o crente gosta muito de falar: Deus brada, Deus faz, Deus aquilo outro. Mas e como está a tua vida, querido? Deus, Ele vai bradar quem tem vida no altar. Mas se você não tiver vida no altar, se você não tiver uma vida consagrada ao Senhor, como você vai esperar que Deus faça alguma coisa por você? Passam-se 70 anos e o exílio vai terminar, vai acabar. Mas o retorno do povo vai ser agora em várias fases. Vai começar com o rei Ciro, e nós já estudamos isso aqui no estudo bíblico. Vai liberando os primeiros judeus a retornar ao exílio. Mas o final do exílio, praticamente, só vai se concretizar quando Neemias, ele vai para Jerusalém e ele vai começar a reconstruir os muros da cidade. E nós chegamos ao nosso último tópico dessa noite, e eu vou encerrar aqui. Quem sai do exílio precisa aprender a reconstruir. Não é só sair. Às vezes a gente acha que é só sair e vai ficar tudo certo. Não, você precisa reconstruir. Irmãos, quando chegam para Neemias, para falar para ele do estado de miséria que estava Jerusalém, dos muros derrubados, alguns judeus já estavam lá, mas não estavam reconstruindo nada. Isso nos ensina, irmãos, que não é só voltar, é necessário reconstruir. E aí agora nós vamos ver algo sensacional, que é tudo que faltava para o povo. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, ele ora a Deus. E olha o que vai acontecer. Neemias capítulo 1, versículo de número 6. Neemias recebeu a mensagem. Agora Neemias vai orar ao Senhor. E ele vai dizer assim: estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos, e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que faço hoje a tua presença, de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de modo todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. O que mudou aqui? Compara a oração de Neemias. Compara agora o Salmo 137 do povo exilado. Que oração diferente. Existe algo fundamental aqui. E esse é o fundamento. Agora vemos alguém pedindo perdão. Agora vemos alguém confessando: Senhor, eu errei. E para o Neemias podia ser fácil, ele estava lá com o rei. Deixa o povo para lá, eu estou bem. Mas Neemias fala: Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos os teus estatutos.
Escuta, Senhor, a minha voz, para que nós possamos reconstruir. Quando Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém, ele derrubou os muros, destruiu o templo, e isso acabou com tudo. O que Neemias vai fazer agora é reconstruir os muros das cidades, porque ele busca a estratégia de Deus, ele busca do Senhor, e com os muros reconstruídos, ele vai ter proteção contra os inimigos, e haverá tempo para continuar a reconstrução interior. Não adianta eu querer começar reconstruindo as casas e tal, só que eu continuo sujeito ao ataque do inimigo, e o inimigo vai derrubar de novo. Mas se eu colocar um muro em volta da cidade, se eu levantar os muros, vai ser muito mais fácil para reconstruir por dentro. Com a muralha em pé, eles teriam paz para refazer tudo que estava destruído. O que você precisa reconstruir nessa noite? O que você precisa? E eu digo para você, comece a sua reconstrução pedindo perdão a Deus. Comece a sua reconstrução se protegendo dos padrões desse mundo. Construa um muro de fé. Sua vida, irmãos, precisa de muralhas, porque você está deixando todo mundo falar, você está deixando todo mundo conduzir o seu estilo de vida. A sua fé precisa de uma parede alta. Desliga a TV, sai das redes sociais, para de dar ouvido para as pessoas que só criticam. Para de ouvir conselhos daqueles que não vão te fazer crescer. E ao invés de simplesmente ouvir, ouça a voz de Deus e fala: Senhor, fala comigo. Senhor, me direciona. Se concentre em sair do exílio que você se encontrar. E a ideia é começar levantando paredes fortes em volta do que precisa ser refeito. Porque provavelmente o inimigo teve uma brecha, e você deu essa brecha e ele entrou, e quando ele entra, ele vai continuar minando dentro de você, e você não vai conseguir entender, e você vai se perder. Mas se você fechar essa brecha nessa noite, Deus vai reconstruir tudo aquilo dentro de você. Sem proteção, você sempre estará vulnerável. Não vai adiantar. Não adianta eu comprar um terreno e eu falar assim: eu vou construir uma casa aqui, sem antes murar o terreno em volta. Porque senão eu vou comprar os materiais e eu vou deixar todos os materiais de construção lá. Vou deixar areia, vou deixar pedra, vou deixar bloco, cimento. Só que se eu não tiver um muro em volta, o que vai acontecer? Eu vou chegar no dia seguinte, não vai ter nada. E eu nunca vou conseguir construir. Mas quando eu coloco um muro em volta, eu coloco uma proteção dizendo: aí, aqui você não pode entrar. E o problema é que nós temos deixado portas abertas para que o inimigo possa entrar e elimine as suas forças, elimine a sua fé. Vamos ficar de pé nessa noite. O que precisa ser reconstruído? O que precisa? A ideia é levantar paredes fortes, porque sem proteção você fica vulnerável. Dedique-se a proteger os muros. Dedique-se a proteger as vulnerabilidades. Trabalhe, irmãos, para que a vontade de Deus seja mais importante para você do que a sua popularidade. Trabalhe. E a realidade é que os muros, eles não servem apenas para proteger de ataques, mas para proteger e impedir que sejamos intimidados pelo inimigo. Que a vontade de Deus
seja mais importante para você do que as coisas deste mundo. Por isso que nesse momento você possa se avaliar e você possa falar: Senhor, lembra da minha aliança, Senhor. Lembra da minha aliança contigo, Jesus. Conserta, Pai. Conserta aquilo que está quebrado. Conserta, Senhor, aquilo que talvez eu permiti que o diabo tivesse liberdade para entrar e para destruir. Que nessa noite você possa falar: Senhor, transforma a minha vida, molda o meu caráter conforme a tua vontade, Senhor. Que eu me torne um muro de fé, que o inimigo não tenha poder, Senhor, para destruir a minha vida. Senhor, que o exílio não seja o final da minha vida, mas que Canaã seja, Senhor, o lugar reservado pelo Senhor para a minha vida, e que eu permaneça ali firmado, Senhor, aonde o Senhor tem me colocado. Que eu permaneça, Senhor, que eu veja os frutos, porque aonde o Senhor estabeleceu a promessa, é lá, Senhor, que as coisas vão acontecer. Aonde o Senhor estabeleceu, Senhor, as coisas sobre a minha vida, é lá que eu vou viver o sobrenatural. Então que nessa noite você começa a se analisar: será que eu estou indo para o exílio? Será que eu estou no caminho do exílio? Será que eu estou me amoldando aos padrões deste mundo? Será que eu estou me amoldando à cultura deste mundo? Será que eu estou permitindo que o inimigo ele entre e ele confunda as coisas dentro do meu coração? Deus nessa noite está te reestruturando. Deus quer reestruturar a tua vida, a tua história. Quem sai do exílio precisa reconstruir. Eu quero que você medite nesse instante. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero que você pense. Você entende que algo precisa ser consertado, algo precisa ser restaurado. Eu quero que você venha à frente. Eu vou orar pela tua vida. Eu quero que você olhe para dentro de você e fale: Senhor, será que eu tenho ido para o exílio? Será que eu tenho sido exilado? Será que algo precisa ser reconstruído na minha vida? Deus quer reconstruir nessa noite. Deus quer mudar a tua história. Deus quer avivar você. Deus quer te encher com o Espírito Santo nessa noite.